Vamos lá, galera. Prazer, professor Cleito. Vamos estar trabalhando com vocês aí com a parte de química. Então, galera, vamos lá. Hoje nós vamos estar trabalhando com as leis ponderais. O que são as leis ponderais? São as leis que começaram a química. Elas foram as primeiras leis de fato científicas que comprovaram, né, é, científicas assim, dentro de que tiraram da filosofia de que a matéria era feita de terra, fogo, água e ar. Então, sim, eles quebraram essa vertente, né? E aí, quando quebraram essa vertente, eles começaram a comprovar a composição da matéria. Então, vamos lá, vamos estar trabalhando aí as nossas leis ponderais, né? As nossas leis ponderais, elas estão baseadas em cima da conservação de massa proposta por Lavoisier. Então, como é que isso vai ser de fato mostrado para gente? Então, vamos lá, vou mostrar o esqueminha para vocês, como é que funcionou. Então, inicialmente, o que nós tínhamos? Nós tínhamos as reações químicas como a combustão, tacar fogo nas coisas. Então, inicial, como é que a gente observava a combustão? A gente tinha a combustão tanto de materiais como papel e como metal. Só que existia uma contradição entre essas duas combustões. Então, eu vou colocar aqui um esqueminha para mostrar para você qual é a contradição. Primeiro, vamos pensar a do papel. Então, eu coloco uma balança aqui. Nessa balança, eu coloco um pezinho, certo? Para poder contrabalancear. E coloco aqui o papel. O que acontece? Eu posso fazer este papel queimar. Como, professor? Taca fogo, velho. Faz ele queimar. Quando esse papel queimava, sobra algumas coisas. Então, vai acontecer isso. Primeiro, vai acontecer isso aqui com a balança. Vai sobrar pra gente, na balança aqui, umas cinzas. E, lógico, que essas cinzas vão ser mais leves que o quê? Que o nosso contrapeso. Então, esse era o que acontecia quando nós fazíamos a combustão do papel. Já quando a gente pega aqui para fazer a combustão do bombril, gente, bombril é palha de aço. O que a gente usa aí que a gente usa para lavar a louça, palha de aço. Então, a combustão do bombril. O que acontecia aqui na combustão do bombril? A balança já dava um esquema assim. Eu tenho o peso e a cinza que sobrou era mais pesada. Então, o que a galera falava nessa época aí de Lavoisier? Que existia uma tal de uma partícula chamada flógito que era capaz de dar peso à matéria. E aí era o seguinte, no caso do papel, quando se queimava, o tal dos flógitos saíam. E no caso do metal, quando se queimava, o tal dos flógitos, o quê? Os tal dos flógitos, essa tal partícula flógita, entrava. Para você ter uma ideia de onde veio essa ideia, esse conceito de flógito, vou separar as letrinhas aqui e a gente vai juntar ela de novo. Flógito. O que seria o flógito? Seria as partículas do fogo. Então, o fogo pode dar ou tirar a massa da parada. Essa era a ideia que tinha vindo ali lá dos períodos da alquimia, né? Que é baseado no terra, fogo, água e ar. E eles meio que
aceitavam isso daí. E aí entra o nosso grande gênio, Lavoisier. Como é que ele faz para quebrar toda essa ideia? Você viu que aqui o sistema estava o quê? Aberto. Tá vendo aqui, ó? Nós estamos com a nossa balancinha aberta. Nós estamos com a nossa balancinha aberta, ou seja, tá em contato com o ambiente, estou em contato com a atmosfera. Lavoisier falou o seguinte, espera, vamos fazer esse mesmo sistema, só que agora vamos fazer esse sisteminha dentro de um sistema fechado. Então, vou colocar aqui, dentro de um sistema fechado, o papelzinho. Vou fazer em dose dupla, tá? Vou fazer aqui também um sistema fechado e colocar pra gente aqui o aço. E aí, o que a gente faz? Queima ele, Jesus, queima ele. Aí, taca um foguinho. Foguinho. Começar a aquecer, vai queimar dentro do sistema? Vai queimar. Então, a ideia é que se esse tal desse flógio entra ou sai, vamos ter a mesma resposta com o sistema estando o quê? Com o nosso sistema estando fechado. O que aconteceu? Tá aqui a nossa balancinha. Tá aqui nosso sistema. Tá, não vamos abrir ele ainda não. Vamos deixar ele ali bonitinho. Se é uma caixa fechada, se é uma panela fechada, a gente não vê. Antes de eu abrir esse sistema, já tá aí as massas o quê? A massa inicial está dando a resposta de igual massa o quê? Final. Independente se eu estou queimando papel ou se eu estou queimando aço, seria o ferro. Tá, agora eu posso abrir o sistema. Já vi que a massa inicial é igual a massa o quê? Final. Então eu posso abrir o sistema. Na hora que eu abrir o sistema, eu observo o que aqui? Observo o papel, mas parte do papel não queimou. Eu observo aqui cinza, mas parte do aço não queimou. Detalhe. Por que não queimou? Nós sabemos hoje que existe o ar, certo? Então, aqui dentro tem o quê? Tem partículas de gases que vão, de certa forma, reagir, né, com o material. Então, Lavoisier inicialmente pensou, existe alguma coisa no ar que está reagindo com o material. E essa coisa some. Mas como é que ele soube que essa coisa sumiu? É porque aqui eu tenho uma pressão 1 e aqui eu tenho uma pressão 2. Na análise dele, a pressão 1 é maior que a pressão 2. Ou seja, quando ele abriu a caixa, em vez de ela fazer tss, ela fez tss, ou seja, diminuiu a quantidade de ar que estava lá dentro, de matéria do ar, do estado gasoso. E para onde foi essa massa do estado gasoso? Essa massa do estado gasoso foi exatamente reagir com o metal. Por isso que o metal se torna mais o quê? O metal se torna mais pesado. A cinza do metal se torna mais pesado. E aí ele criou a célebre, né, teoria de Lavoisier, que é, para gente, a conservação de massa, mas o que ele escreve é, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, a cinza só está mais pesada porque parte do ar reagiu com o ferro que tinha, e esse ferro gerou uma cinza que é mais pesada, que pegou parte do ar. Aí no papel, ele gera gases que vão tirar a massa do papel e levar para a atmosfera. Então, tá aí.
Essa é a lei de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E, professor, o que isso gera de leis ponderais? Então, quando a gente vai para as leis ponderais, essa ideia acaba quantificando para a gente o quanto a gente pode gastar, o quanto a gente pode ter de uma substância reagindo com outra. Então, por exemplo, né, vamos pegar o exemplo lá do carvão. Eu posso pegar o carvão e o carvão vai reagir com o quê? Com gás oxigênio. Tudo bem? Carvão reagindo com gás oxigênio. Nessa transformação, eu vou obter gás carbônico. Agora, é qualquer proporção que isso reage? Não. Aí entra as leis ponderais. Como é que eu posso testar isso? Posso testar isso mostrando assim para você. Eu coloco 12 gramas de carvão, certo? Para reagir, sei lá, com 16 gramas de oxigênio. O que vai acontecer? Vai sobrar carvão. Eu não vou conseguir queimar todo o carvão. Professor, sobra quanto de carvão? Sobra 6 gramas de carvão. Cara, se sobrou 6 gramas, lembra? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quanto nós temos aqui? Nós temos aqui 12 mais 16, nós temos 28 gramas. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se aqui já apareceram 6 gramas de carvão, se nós temos aqui 6 gramas de carvão, o que tem dentro do sistema além do carvão? O que foi gerado pela combustão do carvão com gás oxigênio. Então, nós temos aqui 22 gramas de gás o quê? Carbônico. Totalizando um total de quanto? 28 gramas. Isso é a lei de Lavoisier. E começa a dar o nosso princípio de lei ponderal. Por que lei ponderal? Se a gente for pegar especificamente a quantidade de carvão que reagiu com gás oxigênio. Então, se sobrou 6 gramas, é porque as 6 gramas, as 12 não reagiram completamente. Então, o que nós vamos ter? Nós temos assim, que carvão reage com o quê? Com gás oxigênio, numa proporção de quanto? De 6 gramas de carvão com 16 gramas de oxigênio, formando o que pra gente? Formando o gás carbônico. Com qual proporção? Então, somos 22 gramas. Então, a partir daí, eu consigo começar a fazer as substâncias reagirem com a outra e ir achando essas proporções. Essas proporções são as chamadas leis ponderais, porque está usando 2 princípios: a conservação de massa e a quantidade ponderada, a quantidade mínima de uma substância para outra. Essa aqui, por exemplo, é a reação para formar o gás carbônico. Professor, tem outras? Tem N's, mas eu vou colocar mais um aqui. Qual reação? Vou colocar aqui, ó, o gás oxigênio reagindo com o gás hidrogênio. Isso forma o que pra gente? Forma água. Eu posso ir dosando. Coloco a mesma quantidade de oxigênio e hidrogênio e vejo quem sobra. E aí eu vou diminuindo quem sobra até chegar no limite certinho, né? Na receita certinha de formar água. Qual seria essa receita, professor? Seria essa daqui, ó. 8 gramas de hidrogênio para 1 grama de gás oxigênio. Isso formando o quê? 9 gramas de água. Essa seria a proporção mínima. Como assim, professor? O mínimo múltiplo comum.
Aqui em cima, qual seria o mínimo múltiplo comum? Aqui em cima, qual seria o mínimo múltiplo comum de 16, 6 e 22? Seria 3 gramas desse para 8 gramas desse, tá vendo? Estou dividindo todo mundo por 2, dando o quê? 11 gramas desse. Ou seja, 11 aí é um número que é primo, que é dividido por ele e por 1. Então, pode ter menores frações? Pode ter menores frações, mas a menor inteira é essa daí. Essa é chamada lei de Proust, que é o carinha que trabalhou com a conservação de massa e a primeira lei ponderal, que é essa que trabalha com as mesmas quantidades. E ele foi achando as quantidades mínimas de cada um. Então, isso daí gera para nós as leis ponderais. Lei de conservação de massa, lei de proporções múltiplas. Ok? Para a gente finalizar essa nossa ideia das leis ponderais, lembrando que as leis ponderais elas vão ter esse joguinho da conservação de massa, vamos fazer nosso exercíciozinho. Conhecida como Lei de Lavoisier, a lei de conservação de massa é um dos mais importantes princípios das ciências. Por que mais importantes princípios da ciência? Que nem eu te falei, quebrou a vertente da filosofia. Começou a usar experimentos para mostrar que as coisas são transformadas e vindas da natureza. Então vamos lá. Acerca do princípio fundamental, assinale a alternativa correta. A lei de conservação de massa prevê mudança na natureza dos núcleos dos átomos participantes, além da maior massa final do núcleo produzido no processo definido ao fenômeno de ganho de massa. Gente, quando a gente falou aqui sobre a lei de Lavoisier, a gente chegou a comentar sobre alguma teoria atômica, desenhar alguma fórmula? Não, a gente pegou o nome das substâncias. Então, Lavoisier não previa natureza dos núcleos. Por quê? Porque o modelo atômico que vai surgir é o modelo de Dalton. Então, ele previa a conservação de massa nas reações das substâncias. Então, não pode ser isso aí. Segunda lei de conservação de massa. Na natureza, tudo se cria, nada se perde, nada se transforma. Não fomos isso que a gente falou, não. Lembra? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Na lei de conservação de massa, aplica-se apenas reações nucleares. Pronto, de novo, núcleo, esquece. Não fala sobre reação nuclear, não fala sobre átomo, fala sobre reação entre substâncias. Tudo bem? Em uma reação que ocorre em sistema aberto, a perda de matéria, a massa total antes da reação é igual à massa total após a reação. Lembra que a gente fez o esqueminha da reação aberta? O que acontece? Geram gases que vão tirar massa da matéria. Então, não pode ser em sistema o quê? Aberto. Para poder observar que a massa não sofre variação, tem que ser em sistema o quê? Fechado. Tudo bem? E, por último, uma reação química. A massa se conserva porque não ocorre criação nem destruição de átomos. Eles são conservados e apenas se rearranjam. É uma boa ideia. Reconfiguração. Lego. Pego o dinossauro e transformo num cachorro. Transformei a massa, as peças continuaram sendo o quê? As mesmas, mas eu transformei o dinossauro em um cachorro. Então a principal ideia que pode surgir das leis ponderais e da lei de Lavoisier e de Proust é essa, ok? Então, fica aí pra gente as leis ponderais. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, as massas se conservam. E as reações químicas ocorrem em proporções definidas, em quantidades definidas de cada substância. Posteriormente, isso avançará para um
nível mais profundo de como é a composição da matéria, ok? Um abraço para vocês, bons estudos, voltamos na próxima.